Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, mais um assunto aqui no canal do Fábio Fidelix. Já de cara vou pedir para você, se gostar do vídeo, deixar o seu like e se não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição. Aqui a gente fala dos assuntos da mídia esportiva, da televisão, do rádio, da internet e vou falar mais uma vez do Oliveira Andrade, porque ele deu uma entrevista, olha, histórica no podcast Tomando uma Com no YouTube. Falou muitas coisas da sua carreira, a gente já destacou algumas coisas e teve um momento que ele falou sobre o Luiz Roberto, que ele não tem um bom relacionamento com o narrador titular, né, hoje número 1 da TV Globo, da emissora carioca. Olha, segundo Oliveira Andrade, o que aconteceu? Ele trabalhava ainda na televisão, narrador da Rede Globo, e o Luiz Roberto era narrador do rádio. Aliás, eu me lembro, né? Ouvi muito o Luiz Roberto trabalhando na equipe do Osmar Santos. E o Oliveira Andrade disse que ele era várias vezes abordado pelo Luiz Roberto: dá uma força para mim, dá uma força para mim lá, eu quero fazer televisão, quero trabalhar na Globo, tal, dá uma força. E inclusive entregou 2 fitas, né? Segundo o Oliveira Andrade, porque aquela época, meu amigo, estamos falando aí de anos 80, anos 90, né? Década de 90, ainda era utilizado fitas, né? As fitas eram utilizadas ainda. Eu utilizei muito para gravar pilotos para outras rádios, inclusive locução de FM, narração esportiva. As fitinhas eram utilizadas ainda, fita cassete, aquela coisa toda. Então, o Oliveira ficou com essas fitas, né? Recebeu do Luiz Roberto, tal, entregou para a direção da Rede Globo e ele acabou sendo contratado, né? Palavras do Oliveira Andrade lá no podcast Tomando uma Com. O Luiz Roberto foi contratado e depois disso, segundo Oliveira, ele nunca agradeceu, né? Nunca chegou, pô, obrigado, você me deu uma força lá, agora fui contratado, tal, pá. Porque o Oliveira disse que realmente a Rede Globo estava necessitando naquele momento de mais um narrador esportivo, porque tinha lá o Galvão, tinha o Oliveira Andrade e tinha o Kleber Machado. E estava precisando de mais um narrador, inclusive para a Copa do Mundo de 98, né? Isso foi antes da Copa do Mundo de 98 na França. E no final das contas, vejam só o que aconteceu, né? Segundo Oliveira Andrade, ele fez uma Olimpíada muito ruim, né? O próprio Oliveira dizendo que ele estava doente e fez uma Olimpíada péssima de Atlanta em 1996, e por isso o Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esportes da Rede Globo, acabou, digamos assim, né? Acabou fritando o Oliveira Andrade e não levou para a Copa do Mundo. E Oliveira ainda conta que estava num táxi, que ele foi assistir um grande prêmio Brasil de Fórmula 1, estava no táxi, pegou lá um jornal, estava lendo um jornal e através do jornal ele descobriu que estava fora da Copa do Mundo de 98, porque estava lá no jornal, Rede Globo escolhe os seus narradores para a Copa da França, Galvão Bueno, Cléber Machado e Luiz Roberto. Então o Luiz Roberto foi no lugar do Oliveira Andrade na Copa de 98, depois disso o Oliveira disse que ficou realmente arrasado, né, tal, e acabou até deixando a Rede Globo, falou com a direção, não quero ficar, não vamos renovar contrato, tal, toda aquela história, o contrato já estava ali próximo do encerramento, tal, e Oliveira não quis continuar na Rede Globo devido a esse fato, né? Então, o Luiz Roberto pediu uma ajuda, né? Pediu uma força para o Oliveira Andrade, entregou essas fitas, Oliveira foi lá e entregou esse material para a direção da emissora e no final das contas o Luiz Roberto foi contratado e Oliveira ainda estava na emissora, só que quando chegou a Copa do Mundo de 98, na França, Oliveira acabou ficando fora e o Luiz Roberto acabou estreando, né, em Copas do Mundo da Rede Globo, ocupando, né, a vaga que era do Oliveira Andrade, né, a posição do Oliveira, toda essa questão. Depois o Oliveira acabou sendo chamado ainda para fazer ali no estúdio, né, para ficar ali no estúdio, stand-by, né, chamado stand-by, aquele cara que fica no estúdio. Muita gente não sabe, né, isso era muito comum, né, nos anos 80 e 90. Hoje eu não sei mais se existe esse stand-by, porque quase não existem problemas técnicos, né? Mas é bom ter, porque o cara pode ter um problema de saúde na transmissão, de repente não pode, né? A gente não sabe, fica sem voz. Então, é importante ter essa pessoa no estúdio, esse locutor, porque se dá um problema, naquela época dava muito problema com áudio, né? Nos anos 80, principalmente, década de 90, começou a melhorar um pouquinho a tecnologia, né, os equipamentos, parte técnica das emissoras de televisão e rádio. E então, esses problemas hoje quase não, dificilmente você vê aí uma transmissão hoje em que tem um problema, uma queda de sinal, uma queda de áudio, né? Muito difícil acontecer. Hoje melhorou bastante. Mas naquela época era comum ficar em stand-by, né? Ficar no estúdio esperando ali algum problema técnico e entrar na transmissão
no caso lá no Rio de Janeiro, né? O Oliveira Andrade ficou fazendo, mas era para ele estar lá na Copa e o Luiz Roberto foi no seu lugar. Então ele tem essa bronca aí do Luiz Roberto, né? Disse que foi ingrato, nunca agradeceu essa ajuda, essa força que ele deu lá dentro da Rede Globo. São palavras, repito, né, do Oliveira Andrade, que participou aí do podcast Tomando uma Com, tá certo? São as histórias, e olha, o que tem de história nessa mídia esportiva, na televisão, no rádio brasileiro, a gente sabe de muitas e muitas histórias, imagino que a gente não sabe, né? Mas é bacana esse tipo de podcast que, queira ou não queira, a gente acaba ouvindo coisas que nem imaginava, né? Quem imaginava uma situação dessas, né? Que o Luiz Roberto, ele entrou na vaga do Oliveira Andrade e o Oliveira ainda o ajudou, né? Deu uma força, levou material, as fitas para a direção ouvir ali e tal, e acabou sendo contratado e no final acabou ocupando o lugar do narrador. Então são as coisas que acontecem aí na nossa mídia. Galera, é o seguinte, o que você acha disso? Deixa seu comentário, o que você acha dessa história aí contada pelo Oliveira Andrade e o Luiz Roberto. Isso acontece muito em empresas aí também, né? Você dá uma... Isso, não, olha, não é uma coisa até comum, né? Não é uma coisa assim rara, não. Qualquer atividade aí, você dá uma força às vezes para o colega acaba assumindo um cargo, às vezes, de chefia e te manda embora ainda. Isso já aconteceu, eu conheço muitas histórias desse tipo, essas são as coisas da vida. Bom, galera, deixa aí o seu like no vídeo se você gostou, ativa o sininho em todas, faz a inscrição, né? Inscrever-se aí no canal do Fábio Fidex, aguarde o próximo vídeo, a gente volta. Grande abraço!